As manifestações dos palestinos contra o Hamas na faixa de Gaza seguem adiante, inclusive pelo segundo dia, e também em novas localidades, em diversos dos pontos conhecidos da faixa de Gaza, como a cidade de Gaza, Seidia, Beit Lahia, no norte, onde essas manifestações começaram e que marca também o ponto central dessas manifestações, mas também em Khan Yunis, um ponto importante, até porque Yahya Sinwar, líder do Hamas, morto por Israel no ano passado, era de lá, então também é um ponto importante do ponto de vista simbólico. Aqui há muitas questões que se debatem sobre essas manifestações. Elas pedem principalmente que o Hamas deixe a faixa de Gaza, porque as pessoas estão cansadas da opressão do Hamas, que controla com mão de ferro o território palestino desde 2007, quando expulsou a autoridade palestina do território. E um ponto importante também, essas manifestações fazem menção explícita à rede Al Jazeera do Catar. Essas pessoas que se manifestam consideram que a cobertura muito favorável da Al Jazeera ao Hamas dá força ao Hamas e também contribui para a decisão de Israel de retomar os combates na faixa de Gaza, porque a Al Jazeera mostra um Hamas ainda poderoso que controla o território, embora esteja bastante enfraquecido de acordo com todas as avaliações, de acordo com as informações realmente autênticas que saem da faixa de Gaza. De qualquer modo, essas manifestações seguem adiante, pelo segundo dia consecutivo elas seguem adiante. Provavelmente elas devem seguir adiante também amanhã, no terceiro dia consecutivo de manifestações, e apesar de não ser absolutamente inédito manifestações contra o Hamas, é muito raro que elas aconteçam. Essas manifestações, elas têm como liderança um grupo que em português se chama Queremos Viver, é um grupo que já se manifestou contra o alto custo de vida na faixa de Gaza em 2019 e também contra o próprio Hamas em 2023. Os membros dessa organização foram presos, torturados e espancados pelo Hamas, que controla, como eu já disse, com mão de ferro o território, um grupo terrorista que controla um território. Então as manifestações de oposição não são bem-vindas, evidentemente, não há um regime democrático que permite esse tipo de manifestação. No entanto, é importante deixar claro, no momento o Hamas segue uma espécie de cautela para entender exatamente qual é a força dessas manifestações e também porque agora já há uma extensa cobertura da imprensa internacional sobre essas manifestações e haveria também repercussões, provavelmente, sobre eventuais punições graves e violentas contra boa parte desses manifestantes. Já são centenas de pessoas, milhares de pessoas, na medida em que essas manifestações já ocorrem em diversos pontos da faixa de Gaza. Esse grupo também promete seguir adiante com as manifestações, até porque as pessoas também estão cansadas do período da guerra, da grande destruição, da grande quantidade de pessoas mortas na faixa de Gaza, e também isso justifica essa raiva contra o Hamas internamente. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, cometeu um grande erro ao mencionar que os palestinos devem aprender com aqueles que se manifestam em Beit Lahia, e esta é a única maneira de parar a guerra, se manifestar contra o Hamas e exigir a libertação dos reféns e que o Hamas deixe a faixa de Gaza. Por que isso aqui é considerado um erro? Porque o Hamas já usa as declarações do ministro da Defesa de Israel para dizer que, na verdade, essas manifestações não têm nada de espontânea e que têm sido fabricadas por meio de influência, por meio de agentes infiltrados israelenses. O que não é verdade. A informação que nós temos por aqui é que as manifestações são 100% autênticas e ocorrem a partir da vontade popular desses palestinos que se manifestam contra o Hamas na faixa de Gaza. A dúvida por aqui é quanto tempo essas manifestações vão durar, qual é a força que essas manifestações vão ter, qual será a reação do Hamas caso essas manifestações sigam adiante e que tipo de mudança real elas podem provocar.